Afonso Celso, um poeta e escritor do século XIX no Brasil, escreveu um livro, Por que me ufano do meu país? E o poeta Olavo Bilac tem uma poesia que diz: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, criança, jamais verás país como este. Olha, não é para a gente se ufanar, mas vamos falar uma coisa que interessa a todos, principalmente a nós, os desprezados por essa república. Uma coisa importante que interessa ao movimento social, ao movimento negro, por exemplo, que foi a aprovação da emenda constitucional que torna permanente o Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da educação básica, educação infantil, ensino médio, até o ensino médio, desde a creche até o ensino médio. Foi aprovada no dia 21, agora, mostrando o seguinte: quando os congressistas querem, eles trabalham em prol da comunidade, em prol da população. Esse fundo, ele não era permanente, ele existe, ele foi criado no contexto da democracia e o fim dele seria agora, em 2020. Então, em 2015, foi apresentada uma proposta de emenda constitucional pela deputada Raquel Muniz, e nos últimos anos, a relatora, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, lá de Goiás, vinha construindo um consenso para que se aprovasse essa emenda constitucional, tornando permanente o Fundeb. O governo Bolsonaro, através da sua liderança parlamentar, fez de tudo para bagunçar o processo e atrapalhar o processo. Mas a deputada, a professora Dorinha Seabra Rezende, articulou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que colocou em votação, semana passada, o relatório da deputada, e foi aprovado em 2 turnos, né, com maioria quase absoluta. No primeiro turno deu 499 votos contra 6 votos contrários dos deputados. E agora a proposta seguiu para o Senado, que precisa também ser aprovado no Senado. Ou seja, quando os congressistas querem, evidentemente pressionado pela sociedade, pelos movimentos de defesa da educação, eles trabalham em prol da comunidade. O baiano Anísio Teixeira, talvez um dos maiores educadores do Brasil, do final do século XIX, início do século XX, foi um dos maiores educadores, fundador da Escola Nova. Ele dizia que só existirá democracia no Brasil quando se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. E realmente o Fundeb, ele vem nesse sentido, de garantir recursos, financiamentos para a educação infantil, desde a creche, até o ensino médio. Veja, o Fundeb, que acabaria agora, em 2020, só este ano de 2020, destinou 156,3 bilhões de reais. Isso equivale a 25 mil milhões de euros, equivale a 25 mil milhões de euros. Isso equivale a 30 bilhões de dólares destinados para a educação. O sistema é tripartido, ou seja, o município entra com recurso, o Estado regional entra com recurso e a União, o governo federal, entra com recurso. Até hoje, a participação da União é de 10% desse recurso que vai para o Fundeb. Mas a emenda constitucional prevê que esses 10% pule para 23% até 2029. A deputada relatora, ela diz que nos últimos dias, antes da votação, conseguiu convencer o próprio presidente Bolsonaro da justeza da aprovação dessa emenda constitucional, e inclusive o governo federal, a partir do convencimento, isso é declaração dela, da relatora, ele até aumentou a participação do ente federativo no Fundeb. Então o que se espera é que de fato
a situação mude, porque o fundo prevê também não somente a alocação de mais recursos para a educação básica, infantil e do ensino médio, mas também parte do recurso está atrelada à qualidade da educação. É importante dizer que também o fundo prevê a valorização dos profissionais que trabalham com a educação, não somente professores, mas todos os envolvidos na vida escolar, infantil, de creche, básica, etc. Então isso está lá, é uma emenda constitucional. A deputada, a relatora, ela compara analogicamente a criação do Fundeb, ou seja, permanente, com uma política de Estado permanente, ela compara ao SUS, ao Serviço Único de Saúde, né, instituído pela Constituição de 1988. Esse Serviço Único de Saúde, que agora, durante a pandemia da Covid, está mostrando a sua capacidade, a sua eficiência. De fato, não existe um sistema de amparo à saúde pública no mundo todo. Poucos países têm, talvez com a abrangência universal do SUS, somente o Brasil tenha isso. Quer dizer, todos nós temos direito à assistência da saúde através desse Sistema Único de Saúde criado pela Constituição de 1988 a partir de uma luta e da mobilização social. Elisa Lucinda, que tem um texto fazendo análise crítica do poema de Olavo Bilac, né? Eu não me ufano muito deste país, mas nesse momento dá vontade da gente dizer, dar um tempo, ver se de fato esse fundo, esses recursos vão funcionar, se recursos estejam atrelados à melhoria, a índices de qualidade das redes públicas de ensino, quem sabe, né? Aquilo que Stefan Zweig dizia, Brasil, o país do futuro, um país de dimensões continentais como o Brasil, que sempre desprezou a educação pública, né, e agora poderá realmente fazer uma transformação, uma verdadeira ruptura, porque tendo mais recursos para assistir os professores, para assistir os trabalhadores da educação e também para a melhoria do ensino básico. E veja, esse ensino básico hoje é frequentado principalmente por pessoas carentes, por pessoas pobres, por negros. Isso deveria ser uma pauta do movimento negro. Então nós temos que valorizar essa atitude da Câmara dos Deputados e esperar que o Senado, agora a PEC está no Senado, aprove logo isso e defina-se logo isto. O fundo permanente, Fundeb, entra em vigor já a partir de 2021.